Olá pessoal, então continuando as nossas videoaulas, né? Agora que a gente já viu a parte de introdução ao Microsoft PowerPoint, veremos um pouco mais da parte de aplicação. Lembrando que, como é uma aula destinada a iniciantes, né, a gente vai ainda passar algumas configurações bem básicas, tá, sobre formatação de fonte e algumas coisas distintas, para que todos tenham acesso, né, depois aos módulos mais avançados, que considero a parte aí de Word e a parte de Excel, né, que eles já têm um conhecimento basados nas aulas que a gente está vendo agora de PowerPoint, tá? Então, pessoal, vamos começar a nossa primeira videoaula. Entrei lá, arquivo novo, né, ou simplesmente botãozinho novo, né, porque estou usando uma apresentação em branco, tá? E vou pegar aqui, vou digitar um título, porque, né, como eu comentei, né, o nosso PowerPoint é bastante interativo nesse sentido. Ele já me mostra dentro das caixas aí o que eu devo estar, né, fazendo, o que eu devo fazer, melhor dizendo, tá? Então, clico dentro da caixa que dizia clique aqui para adicionar um título, né? Então, vou botar aí primeira aula de PowerPoint. Embaixo vou colocar aí um subtítulo, né, que era a orientação que ele me dava. Vou colocar meu nome e vou colocar o endereço do blog aí. Tá, para vocês terem acesso. Bom, pessoal, notem que já deu, né, uma diferenciação de tamanho de fonte, tá? Porque o PowerPoint já vem mais ou menos preparado para fazer essa diferenciação do que é um título, o que é um subtítulo, né? Diferente lá do Word, que a gente vai digitando linha por linha, ele vai mantendo um padrão, tá? Pessoal, aqui, o que acontece, né, quando eu estou clicando dentro de uma caixa? O cursor, esse risquinho aqui, tá, vai ficar pescando, né? Para mim movimentar, eu uso as setinhas de direção, esquerda ou direita, né? Se eu tiver mais que uma linha, setinha para cima, setinha para baixo, para me movimentar nas linhas, tá? Sempre que eu quiser apagar um valor de que está à direita da onde está piscando o meu cursor, eu vou usar a tecla Delete. Então, no caso aqui, se eu apertar a tecla Delete do teclado, né, vai apagar a letra P que está do outro lado, tá? P. Se eu agora, por exemplo, nessa posição, tá, apertar o Backspace, que normalmente fica acima da tecla Enter nos teclados de vocês, apertar o Backspace, tá, que é uma espécie de setinha, vai apagar o que eu tenho à minha esquerda, tá? Então vou escrever aí a letra E novamente. Então, pessoal, alguma outra orientação importante sobre a questão de texto trabalhando com o PowerPoint, tá? Como a gente está trabalhando tudo com caixa de texto aqui, o que acontece? Se eu usar as teclas os botões, desculpe, de aumentar e diminuir a fonte que tem na minha barra, o que vai acontecer? Estou aumentando a minha fonte, notem que o tamanho do cursor está aumentando. Mas por que não está aumentando a fonte em si, né? Porque ele está aumentando a fonte naquela posição onde o cursor está. Olha lá, ó, o tamanho da minha fonte está 72. Agora, se eu vier aqui para o lado, o tamanho da minha fonte nesse ponto é 44, né? Então, ó, como eu não apliquei a nada aqui, não tinha nenhum texto selecionado, ele inteligentemente já manteve o tamanho de fonte 44. Agora olhem aqui, eu estou dentro de uma palavra, cursor clicando, antes eu estava num espaço, né? Agora estou dentro de uma palavra. Se eu aumentar a fonte, ele inteligentemente entende que eu quero mudar o tamanho da fonte daquela palavra, tá? Ah, professor, mas e aí eu quero selecionar todo o meu texto? Bom,
Eu posso clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar clicado, puxar até a última informação que eu tenho no texto, aí eu solto o mouse, vai ficar uma faixa preta assim, indicando que esse texto está selecionado, né? E aí eu posso aumentar o tamanho da fonte aqui, ou diminuir no azinho pequeno, ou ainda, né, nessa caixinha de tamanho da fonte, clicar sobre a seta, né? Posso usar o botão de rolagem aqui para ir para cima ou para baixo, achar mais informações e pegar um tamanho de fonte diferente, tá? Bom, algumas opções de nós mudarmos o tamanho de fonte, tá? Mas eu gosto de ensinar os nossos alunos, porque normalmente a gente faz mais configurações que simplesmente isso, né? A seguinte forma: vocês estão com o cursor piscando aqui dentro, notem que a barrinha que fica, o contorno que fica da nossa caixa de texto, ele fica um listado, né, em diagonal, tá? Quando eu estiver com essa opção, estiver visualizando essa linha aqui, quer dizer o seguinte, que esse texto está em modo de edição, eu estou para digitar o texto. Agora, se eu clicar mais uma vez sobre a linha, ele vai ficar tipo um pontilhadinho, como se fosse uma passagem no pneu de um carro, né, entre as linhas. Então, com essa seleção, está dizendo que eu estou mudando as configurações da minha caixa de texto. É diferente do que eu estar mudando, editando o meu texto, tá? Então notem bem como a diferença agora no seguinte fator: vou aumentar a minha linha, meu tamanho de fonte, ó, tá aumentando tudo, né? E notem, pessoal, outra coisa, que eu exagerei o tamanho da fonte aqui, eu fui para 129, tá? E embora o tamanho da minha caixa de texto tenha esse tamanho, não limita a capacidade do meu texto, ó, ele jogou o texto para fora, né? Então isso vocês têm que ter uma noção nesse sentido, que pode caber mais informação dentro da caixa de texto de vocês. Vou voltar usando o botão de desfazer, né? Então, ó, se eu quero errar alguma coisa, né, na digitação, não precisa se assustar, usa o botão desfazer, vocês vão, né, voltando as configurações. Claro, existe um limite aqui, né, no desfazer, tá? E do lado, aqui na setinha curva para o outro lado, é um botão de refazer. Então, ó, quero aumentar tudo de novo que eu tinha, ou fazendo ou desfazendo, né, sem problema nenhum. Só que, claro, aqui foi uma das alterações que eu fiz, e ele vai fazendo, desfazendo de acordo, né, com a ordem que eu fui trabalhando, tá? Ah, professor, mas agora aqui seu nome ficou legal nesse tamanho, mas esse seu endereço aqui do blog ficou muito grande, né? O que eu vou fazer? Seleciono meu endereço do blog aí e vou reduzir a fonte só nele. Então, nesse caso, tá, eu não vou poder fazer seleção na realidade da estrutura toda. Agora, dando esse tamanho, se eu quiser selecionar a estrutura inteira, o que aconteceu? Ó, 20 mais alguma coisa, quer dizer que em um ponto eu estou com a fonte tamanho 20 e em outro eu estou com outro tamanho. Então aqui, ó, eu estou com a fonte tamanho 20, agora se eu vier aqui eu estou com a fonte tamanho 32, tá? Então, pessoal, primeiro nosso primeiro slide, só para vocês terem uma noção aí sobre a configuração do primeiro slide, a configuração de fontes, né, alguma coisa que a gente já viu de tamanho. Nas próximas videoaulas a gente já vai ver a questão de configuração, um pouco de cores, trabalhar mais com a parte de design e seguir a nossa apresentação.